Acesse o canal de Spotify da Durgues e confira as entrevistas, vídeos e podcasts com conteúdos relacionados à educação e aos programas que tratam da política nacional. Neste podcast, você acompanha a entrevista alusiva ao Novembro Negro com a secretária de Combate ao Racismo da CUT-RS, Isis Garcia. Ela defende políticas afirmativas para igualdade de oportunidades à população negra. Boa tarde, eu sou Isis Garcia. Tenho o costume de todos os espaços que eu participo de fazer a minha autodescrição. Por quê? Porque a nossa comunicação ela tem que passar de uma forma realmente inclusiva. E como nós temos ouvintes que não têm a oportunidade de ver, né? Eu faço a minha autodescrição para que essas pessoas me conheçam. Eu sou uma mulher da pele preta, uso tranças longas, estou hoje vestindo uma camiseta amarela, que tem dizeres sobre a Marcha das Mulheres Negras que aconteceu em 2015. Tá? São 3 mulheres pretas na frente da camiseta, e abaixo tem os dizeres Mulheres contra o Racismo e pelo Direito do Bem Viver. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Isis, e qual é, em relação às mulheres negras, o racismo estrutural e essa participação no movimento sindical? Como que tu vê essa situação? Bem, Simone, foi muito bom, muito oportuno tratar dessa questão. Por quê? Porque nós, mulheres pretas, como eu me reconheço, por eu entender que o colorismo da pele acabou nos dividindo e privilegiando alguns pelo fato de terem a pele mais clara. A partir de todo esses conceitos que foram estrategicamente colocados nas nossas vidas, eu sempre digo que nós, mulheres pretas, nós acabamos sendo o outro do outro. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade machista, tá? E racista. Então, nós, quanto mulheres, a gente acabou ficando depois do homem negro, pelo fato de nós sermos regidos por um sistema patriarcal, e atrás das mulheres não negras. Mas isso só nos foi propiciado para que a gente entendesse como a sociedade da branquitude nos enxerga, né? E isso, eu como dirigente sindical, eu fui analisando com o tempo que as relações de trabalho, elas eram um espelho dessa sociedade desorganizada em termos de justiça entre as pessoas, entre as populações. Então, eu vi a necessidade da gente tratar, de fato, do racismo estrutural com viés de uma política antirracista, né? Que é como bem Angela Davis fala, não podemos ser contra o racismo, nós devemos ser antirracistas. Nós devemos compreender que o racismo, ele, além dele estruturar as relações, ele se atualiza. Então, tendo esse olhar, a gente entendeu que até há pouco tempo, a questão do racismo era vista como fosse um problema dos pretos e pretas. E o racismo ele é uma questão social. Ele é uma questão que tem que ser dialogada e vista de uma forma abominável por todos e todas as populações, né? Então, nesse viés, a gente começou a discutir por que em determinados setores, né, para não dizer em quase todos, ou existe o nosso apagamento, quanto pessoas pretas,
ou existe um número muito reduzido? Aí nós fomos entender que aquele modelo da organização do trabalho inicial, a partir da Revolução Industrial e outras épocas, sempre nos viram como não necessários para aquele processo. Por quê? Porque nós tínhamos o estigma da escravização. Então, o nosso lugar era um outro, não um lugar de participação nos espaços, digamos, com retorno, com benefício. Sempre nos linkaram à miséria, à pobreza, à necessidade, e não construíram uma forma para que o nosso valor histórico, da nossa participação nessa construção social, fosse vista de uma maneira realmente inclusiva. Até nós chegarmos num patamar em que a gente começasse a discutir o Estatuto da Igualdade Racial, que nos levou à política das cotas, que nada mais é do que uma possibilidade reparatória dessa desigualdade que foi construída através da escravização do nosso povo, né? E que a gente pudesse compartilhar os espaços de uma forma legalizada, reconhecida. Por isso que quando a gente fala em políticas de cotas, a gente fala em políticas afirmativas do espaço da nossa população. Eu não sei se eu consegui, Simone, de uma forma, né, mais sintética possível, colocar esse nosso olhar para a gente poder discutir dentro dos ramos, dentro dessa organização do trabalho, que ainda não é a realidade da sociedade. Porque nós somos mais de 54% da população. E por que nós não estamos nos locais de trabalho? Porque existe uma série de impeditivos institucionalizados, né, que nos coloca num lugar excedente para esse espaço. Então, esse é o nosso grande desafio. Eu sempre digo que a política antirracista ela tem que estar com a participação de todas as populações, para que as pessoas entendam que, pelo fato de não viver a minha realidade quanto mulher preta, não as deixa isenta de ver o erro que foi cometido até hoje. E por isso que a gente sabe que esse país imenso, maravilhoso, precisa de educação. Educação, que eu digo, é educação em todos os sentidos. Desde aquela educação de dentro de casa. Quando uma família que não tem a pele preta explicar para o seu filho que ele vai para dentro da escola e que ele vai conviver com pessoas de cor de pele diferente da dele, mas que é a única diferença que eles têm. Essas pequenas trocas de conversa e ensinamentos, elas são estruturantes para que aquela criança que tem um lugar de privilégio pelo fato de ter a pele branca, ela não segregue aquela pessoa que está aberta para compartilhar com ela um espaço, né? E o que a gente vê muitas vezes é isso. Eu tenho alguns relatos de companheiras professoras, negras e não negras, que relatam o seguinte: como que elas não incorporam uma questão simples, tá? Uma criança preta e pobre,
geralmente ela tem vários irmãos, né? Então, ela sendo uma criança, ela geralmente a família dela é comandada por uma única pessoa. Geralmente são mulheres negras, que a gente fala também dessa questão da solidão da mulher negra, né? Que também ela está ligada aos moldes escravocratas. Mas, voltando a essa questão da escola, a criança preta, como ela não tem acesso, pelo fato da sociedade não achar que ela tenha esse direito, e muito menos a família dela, ela geralmente não dorme numa cama sozinha, geralmente ela dorme com crianças menores do que ela, que fazem xixi na cama, né? E que, às vezes, a mãe não tem condição de, muitas vezes, nem água potável tem, ou não tem condição de ter várias peças de roupa para aquele filho, né? Por não ter renda. Aí aquela criança, ela vai para a escola, porque ela tem o direito de estudar, e muitas vezes ela tem a única refeição garantida. Aí aquela criança chega cheirando a xixi na escola. Aí a professora, né, que é um profissional, e professor também, não só as professoras, mas os professores, tem que ter essa noção de realidades diferentes. E saber que aquela criança, ela não vai ter o mesmo cheirinho perfumadinho de uma criança de pele branca, que tem toda uma estrutura familiar construída, que tem todo um cuidado. Não que aquela mãe preta não cuide, só que ela não tem, às vezes, condições de cuidar de uma maneira que ela gostaria, mas ela quer que o filho dela estude. Então, ele vai daquele jeitinho ali. E muitas vezes essa criança é excluída, é tratada como se fosse relaxada, como se a mãe fosse relaxada, como se fosse uma criança que não devesse estar perto das outras. E isso vai se criando essa violência em relação àquela criança ali, que chega em uma fase da vida e que não quer mais ir para a escola, né? Aí nós temos esse fator. Aí a gente vai para um outro patamar social. Aí a gente tem uma criança negra, né, da pele preta, numa escola particular. Aí aquela criança já não vai ter esse problema estrutural, mas ela vai ter um problema de que, às vezes, ela é a única. E aí, quando tu é o único, a tendência das pessoas é excluir, não é acolher. Isso também é um problema social, né? E que também reflete nas relações de trabalho. Eu sempre digo que nós temos dois problemas estruturais nas relações de trabalho. É a relação da divisão sexual do trabalho, tá? Que é a divisão entre homens e mulheres, e a divisão racial do trabalho, que eu ainda não encontrei um conceito melhor que racial. Porém, já é um conceito que a gente tem que discutir. Porque quando a gente vai em determinados setores, ou a população trabalhadora preta não está, ou ela está em um lugar onde essa sociedade que a exclui por vários critérios construídos, ela está num lugar que ela não tem uma perspectiva de crescimento profissional. E isso, as instituições, elas fortalecem esse lugar. Por isso que é importante, nos acordos coletivos, né, dos ramos, a gente sempre trazer esse recorte, para que as empresas entendam que existe uma estratégia, existem critérios que naturalizam essa exclusão. Quando a gente fala em RH, né? O que é um RH? É um recurso humano, né? Mas aí, quando tu vai para dentro dos critérios do RH, ele já, através
de um perfil, ele já segrega, né? Olha, nós precisamos vender um carro, então nós precisamos de uma mulher, de preferência loira, que ela seduza, né? E não agrida, porque a imagem, o estereótipo da mulher negra e da mulher preta, né? Ela sempre foi ligada a um certo fetiche, mas não um fetiche que trouxesse uma suavidade. Sempre a nossa beleza, ela sempre foi tratada como se fosse uma beleza meio selvagem, meio agressiva, e nos tirando daquele lugar de mulheres com firmeza, com uma característica de sempre estar se protegendo. Nos criaram esse estereótipo. Então tem muito esse imaginário. A mulher preta, ela não é bonita, ela é exótica, né? Ela é misteriosa, criaram um monte de estereótipos para nós que não tem nada a ver com a nossa realidade. Porque nós somos mulheres iguais às outras. Nós só somos vistas de maneira diferente, né? Então, isso nos coloca também num lugar onde determinados setores da organização do trabalho não nos veem normais naquele lugar. Eu digo para vocês, eu, quanto uma mulher bancária que sou, imagina quantas vezes eu ouvi as pessoas me questionando se eu era bancária. Não foi uma, não foi duas, não foi três. As pessoas queriam saber detalhes. Qual banco, o que eu fazia, o que eu precisava fazer, porque sempre achavam que eu estava inventando. Por quê? Porque entro numa agência bancária, geralmente, se tem uma pessoa preta, está numa sala fechada, não está na linha de frente, né? Então, tudo isso nos faz refletir e nos faz ver a necessidade de conversarmos sobre isso para transformar essa realidade. Hoje nós temos várias pessoas completamente preparadas para estar em qualquer lugar. Eu digo a população preta, né? Porém, tem que haver mecanismos dentro desse mundo do trabalho. O mundo do trabalho, quando a gente fala, é o trabalho com direitos, né? Porque trabalhar, todos trabalham. Todo mundo produz renda. Porém, esse lugar organizado com benefícios que vai ser estendido àquele trabalhador e trabalhadora e à sua família, ainda não é visto como natural para nós, população negra. Então, eu acho que esse é um grande desafio e eu acho que é isso que essa política antirracista tem que falar e tratar e modificar, para que a gente realmente tenha um país que seja mais equânime, né? Porque iguais nós não somos. Nós temos que ter a mesma equidade, o mesmo direito a ser, a estar, né? E para isso nós vamos ter que enfrentar o sistema, né? O sistema de segurança, né? O sistema de saúde, que é extremamente com viés racista, né? A gente discute muito na questão da saúde da mulher, quando chega o Outubro Rosa, que é um momento de prevenção de uma doença, né, letal, e que o Sistema Único de Saúde não vê
o corpo da mulher branca da mesma forma que ele vê o corpo da mulher preta. E quem geralmente precisa do Sistema Único de Saúde é a mulher preta, por ter menor renda, né? Então, a gente sai daquele universo do romantismo, né? Do Outubro Rosa, e a gente entra pela necessidade dessa discussão ser feita de uma maneira em que as mulheres pretas sejam atendidas da mesma maneira, que elas tenham o seu tratamento colocado não de uma forma secundária, para que ela não desista do tratamento, que ela tenha uma perspectiva de cura como mulheres que não têm a pele preta. Então, a gente todos esses lugares, esses espaços, essas conquistas, elas têm que ser vistas com esse recorte sempre. Porque existiu estruturalmente uma intenção, né, de extermínio e de apagamento da nossa população. E, como eu falo aqui, em relação às mulheres negras, né? Então, nós estamos no caminho certo, como eu digo sempre, os nossos passos vêm de longe, né? Nós não estamos aqui, eu não estou aqui hoje conversando com vocês pelo fato de eu ter tido somente sorte. Eu estou aqui pelo fato de outras mulheres pretas como eu, que vieram antes de mim, ter tido a sua voz ouvida. Então, é esse o meu trabalho, é esse o meu combustível de acreditar que nós podemos viver todos de uma forma digna, que há espaço para todos, porém ele tem que ser reconstruído de uma forma igualitária, né? Quando eu falo igualitária, eu digo igual em direitos, porque os deveres nós temos iguais, né? E às vezes até mais. Mas os direitos nós temos ainda muito que avançar. Então, eu acho que é isso, Simone. Eu espero que eu tenha conseguido dialogar, né, com o teu questionamento e que eu, quanto mulher preta, você que também é uma mulher preta, que a gente tenha isso dentro de nós, que nós estamos no caminho certo, que nós não estamos aqui pelo acaso, né? Pelo favorecimento, mas sim pelo reconhecimento, né? De que é somente isso que nós queremos, né? O direito ao bem viver. Tá? Mas é isso. Eu agradeço. Mas Né? muito bem, adorei mesmo. E aí, assim, qual é a mensagem que tu deixa para as mulheres negras e até da questão do próprio movimento sindical, que a gente vê que ainda não tem tantas mulheres que estão à frente de algumas setoriais, né? Geralmente a mulher vai para a setorial de combate ao racismo, a mulher preta, né? E aí em outros espaços também, na prefeitura, seja qual for o certo, governo, nos sempre tem isso. espaços de decisão, né, Simone? Nos Nesses espaços de espaços, por decisão. isso, né? Concluir com essa fala assim que eu acho bem legal, porque é a realidade, né? A gente vai porque é preta para aquela situação. Daí, por exemplo, eu jornalista, eu gosto de escrever, mas aí eu não tenho que escrever só em relação às pautas da comunidade negra, mas no conjunto, né? Aqui, claro, é um sindicato com a situação específica, Sem mas dúvida, assim, no jornalismo em geral, a gente sente muito isso, né? Que colocam mulher preta lá no lugar para fazer aquela reportagem específica lá do carnaval, do movimento negro, sei lá. E aí, em relação a esses espaços de poder, a gente também percebe que não colocam lá uma professora universitária como secretária de educação e é uma mulher preta, colocam ela lá na setorial de combate ao racismo. Isso já aconteceu comigo, eu acho que já deve ter
acontecido com você também. Então, só fazendo essa fala dessa questão dos espaços, nessa mensagem final. Bem, eu acho que uma mensagem final para todas as mulheres pretas como nós, que vivem a nossa realidade, é nós entendermos que nós nunca construiremos nada sozinhas. Que alguns especialistas chamam da síndrome do negro único. Nós precisamos de mais iguais a nós. Que a gente se enxergue mais, que a gente nos ouça mais, né? Para a gente mudar essas relações, para a gente não ter sempre o sentimento das outras pessoas de estranhamento quando nós estamos nos lugares. Né? E que esse estranhamento nos leva ao questionamento também. Por que ela está aqui? Né? Aí, o que tu falou que é muito importante, nós somos pessoas que nós não queremos falar só sobre o racismo, que nós vivemos e entendemos muito bem como ele funciona. Nós queremos falar de todos os assuntos ao qual nós fazemos parte. Nós temos que falar de economia, nós temos que falar de reforma tributária, nós temos que falar de saúde, nós temos que falar de mobilidade urbana, né? Nós temos a capacidade e a nossa contribuição para falar de tudo isso. Então, a mensagem que eu deixo é isso, que nós, pessoas pretas, nós temos que reconhecer que é necessária a nossa participação para que realmente as relações melhorem, porque nós estamos vivendo isso hoje, nós estamos vivendo um modelo de atualização do racismo que está se perpetuando nas relações de trabalho, escravizando a todos, não só a população preta. Nós somos escravizados de várias formas hoje em dia, com a reforma trabalhista, que criou a jornada intermitente, né? Que é uma maneira de estarmos escravizados ao nosso empregador, sem ele ter o dever de te dar um retorno e te dar um limite a esse trabalho, né? De desvalorizá-lo. Isso é uma forma de escravização. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que nós tenhamos essa consciência, que nós, mulheres negras, que somos um potencial. Eu ouvi esses dias de uma socióloga que disse, quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta. Porque, na realidade, nós somos a base da pirâmide social. Nada acontece sem a participação das mulheres negras. E nós temos condições e capacidade de alcançarmos outro patamar social. Já alcançamos, né? Nós somos frutos dessa transformação, Simone. Tá? Porém, nós temos mais mulheres como nós. E essas mulheres que nós temos que trazer para esse mundo, fazer com que elas sejam vistas, né? Nós, na Marcha das Mulheres Negras, nós construímos um lema, uma sobe e puxa a outra. Então, acho que é essa a grande mensagem, né? De nós não nos conformarmos em sermos as únicas, que nós possamos ter mais iguais a nós e que isso se torne natural, não com um ar de surpresa, né? Ou de questionamento, por que estamos aqui ou estamos ali. É isso, eu acho que essa é a grande mensagem, eu acredito nisso, eu sei que próximas gerações vão ter melhores lugares do que o nosso, mas pelo fato da gente estar plantando essa sementinha hoje em espaços tão importantes de troca como a gente fez hoje aqui. Tá? Muito obrigada.